Nono, vamos então para a nossa quarta aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Nas aulas passadas nós vimos a primeira e a segunda fase da guerra. Agora nesta aula, uma breve aula, nós vamos conhecer a terceira fase da guerra. Então vamos lá para a terceira fase, que vai de 43 a 45, ou seja, a parte final da guerra. Bem, em 42, os alemães vão sentir bastante a entrada dos Estados Unidos, né? Nós vimos anteriormente que depois do ataque japonês na base norte-americana em Pearl Harbor, na região do Pacífico, os Estados Unidos têm aí a desculpa que precisavam para entrar na guerra. Em julho de 43, os soviéticos e os nazistas vão se enfrentar na Batalha de Kursk e aí as coisas começam a mudar. Os alemães vão ser definitivamente vencidos em solo soviético, ou seja, o Exército Vermelho, o Exército Soviético, reage à invasão alemã, consegue expulsar os alemães do seu território e a partir daí os soviéticos vão avançar no território europeu com o objetivo de chegar a Berlim. Então, eles iniciaram a ofensiva que visava chegar em Berlim porque sabiam, como Berlim é a capital da Alemanha, ao chegar em Berlim eles vão desmanchar toda a estrutura que organizava a guerra, pretendiam pelo menos aprisionar Hitler e botar fim definitivamente na guerra. Até chegar na Alemanha, eles vão libertar todo um território do leste europeu que estava dominado pelos nazistas. Então vão libertar a Romênia, vão libertar a Bulgária, a Polônia, que foi o primeiro país invadido por Hitler. Enquanto isso, nós temos uma segunda frente lá no norte da África, quando vai se desembarcar ali as tropas da Inglaterra e dos Estados Unidos. Então vão fazer uma frente ali no norte da África que era dominada pelos alemães também, nós vamos ver no mapa daqui a pouco. Eles conseguem expulsar os alemães do continente africano, portanto. E entraram na Europa pela Itália, auxiliados pelo Partigianini, que era um partido antifascista. Então, italianos antifascistas vão ajudar nesse processo. A Força Expedicionária Brasileira também, a FEB também vai ajudar na Itália. E teremos ali uma terceira frente, que é a mais conhecida, iniciada na Normandia, lá na região norte da França. E em 6 de junho de 44 ocorre o denominado Dia D. Muitos filmes, gente, retrata esta parte da guerra, né? A parte em que os Estados Unidos entram pela Europa, na região da Normandia, no norte da França, no chamado Dia D. Por que Dia D? É porque o dia que ocorreria o ataque, ele ficava restrito ao alto comando, ou seja, era uma data sigilosa. Dia D, hora H, ou seja, a hora e o dia marcado para o ataque. Ninguém sabia qual seria, justamente para evitar que o inimigo se preparasse para esse ataque, ou seja, para evitar a defensiva do inimigo. Então, para não falar o dia exato e a hora exata do ataque, eles usavam esse termo, o dia D, o dia do ataque, hora H, a hora do ataque, tá certo? E aí, o dia D ocorreu em 6 de junho de 44, lá na Normandia. As tropas aliadas agora estão comandadas pelo Eisenhower, que é um norte-americano, então vai desembarcar no norte da França para libertar a França e depois avançar em direção a Berlim. Bem, aqui nós temos um mapa do período inicial da guerra, em 1942, onde aqui nós vemos toda a área controlada pelos nazistas. Então, praticamente toda a Europa Ocidental está controlada pelos nazistas, tá certo? Os nazifascistas, tá certo? Porque aqui na Itália nós temos o fascismo, mas como são todos aliados, então a gente coloca tudo no mesmo pacote. Então, o que nós temos de exceção aqui? A Grã-Bretanha, então a Inglaterra está fora, a Península Ibérica está fora e a região aqui da Ásia Menor também não foi conquistada. Mas toda essa parte da Europa, a Suíça também não se envolveu, tá? Ficou fora. E aqui boa parte do norte da África também. E aí teremos a Operação Barbarossa, que vai ser uma virada na guerra, quando começam então as frentes. Então aqui a União Soviética recupera uma boa parte do território conquistado pelos nazistas. E aí teremos também a libertação de parte aqui do norte da África, onde a Inglaterra vai dominar.
Temos aqui também o controle italiano, que os antifascistas vão recuperar, também com a ajuda do exército brasileiro aqui, com a força expedicionária. Enfim, então, todos esses territórios que antes pertencia à França, à Alemanha, vai ser então reconquistado por essas três frentes. Um detalhe importante aqui é que vocês percebem, então nós temos aqui o território da Alemanha, aqui está Berlim. Nós temos então a frente soviética vindo de leste para oeste, né, invadindo aqui a Polônia com o objetivo de chegar a Berlim. E aqui ao norte da França, na região da Normandia, onde a tropa dos Estados Unidos desembarcou. E também visava, além de recuperar aqui o território francês, também chegar em Berlim. Quem chegará primeiro no território, na capital alemã, quem chegará primeiro em Berlim vai ser os soviéticos. Então, quando os soviéticos chegam até Berlim, o Hitler vai se render, nós vamos ver a rendição da Alemanha na próxima aula, coloca fim na guerra aqui no continente europeu. A guerra vai continuar na região do Pacífico, mas na Europa, no continente, a guerra ela se acaba. Mas um detalhe importante quem chegará primeiro em Berlim serão os soviéticos. E logo em seguida chegam então as tropas aliadas dos Estados Unidos e da Inglaterra também. E aí, quando eles dominam a capital Berlim, tudo aquilo que ainda estava sob comando do nazismo, como você derruba o nazismo, consequentemente todo esse território automaticamente é libertado também, tá certo? Então nós encerramos aqui a nossa quarta aula. Na próxima aula nós vamos ver a rendição da Alemanha, a rendição do Hitler e também a rendição do Japão.